esse ponto da minha pesquisa de mestrado foi muito legal, assim. Eu vou contar como é que eu cheguei nisso. Né? Bom, eu, desde que comecei a trabalhar, assim, eu sempre fui muito focado no trabalho. Assim, muito focado, muito dedicado, enfim. Acho que é uma característica minha. E eu me lembro que no ano de 2003, no dia 3 de março de 2003, olha só, né? Quanto três? Eu estava lá em Campinas atendendo uma cliente, uma dessas clientes meio complicadas, assim, eu me lembro certinho. E eu sempre colocando trabalho na frente de todo mundo e eu marquei uma reunião com essa cliente às 9 horas, cheguei lá às 9 horas e era 11h30, essa pessoa não tinha me atendido, ele estava dando um chá de cadeira. E eu estava lá, meio chateado com isso tudo, eu recebo uma ligação de que meu pai estava passando mal, né? E precisou ir para o hospital. Aí naquela hora eu pensei, falei, quer saber uma coisa? Dane-se os clientes chatos, eu vou cuidar do que importa para mim. E corri aqui para São João para ver o que estava acontecendo e tudo mais. Não precisava de mim, tinha minha mãe, tinha meus irmãos, mas eu queria vir. Né? E vim para cá e o fato é que o desenrolar dessa situação é que meu pai teve um problema de saúde muito grave, né? E 2003 foi um ano muito ruim para mim profissionalmente falando, porque eu definitivamente quando ele precisou ser hospitalizado fora de São João, era um caso muito muito grave, né? E eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou deixar o meu trabalho de lado e vou cuidar de quem precisa, né? Da família, dar suporte para minha mãe, que estava praticamente morando no hospital e tudo mais. Isso queimou um pouco o meu filme na época. Teve alguns clientes que ficaram chateados comigo, até hoje estão chateados, mas enfim, a minha consciência está muito tranquila com isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu passei muito tempo dentro do hospital nessa fase. Foi 1 ano e meio que eu praticamente morei dentro do hospital, de diversos hospitais e tudo mais. E aí, eu com o escritório bombando, cheio de obra, cheio de projeto, cheio de cliente, naquele momento eu deixei tudo isso de lado, né? Tinha uma equipe lá cuidando disso tudo, fazendo a coisa acontecer, mas teve um impacto. E eu me lembrei de uma frase que meu pai sempre falava, vai fazer mestrado, né? E eu nunca dava bola para ele, porque eu não tinha nem tempo para isso, né? E eu falei, olha que legal, de repente eu posso fazer uma pesquisa nesses ambientes que eu estou vivendo aqui, porque eu comecei a perceber o seguinte, quem está doente, não meu pai especificamente, mas quem está doente ou quem está acompanhando uma pessoa doente, está num estado de sensibilidade muito alterado, né? No estado, acho que um dos maiores estágios de sensibilidade ali. E essas pessoas estão, o ambiente que elas frequentam influencia demais, né? No caso do paciente na recuperação, na cura, no caso de quem está acompanhando, no bem-estar mesmo, né? De estresse, anti-estresse e tudo mais. E eu comecei a reparar demais nisso, né? E comecei a reparar em alguns hospitais por onde eu passei que os ambientes eram mais legais e que minha mãe ficava melhor, eu mesmo me sentia melhor e tudo mais. Comecei a frequentar, infelizmente, algumas UTIs, né? E percebia que algumas UTIs tinham janelas para você ver o que está acontecendo lá fora. E meu pai reagia melhor do que numa UTI que não tinha ligação nenhuma com o local totalmente fechado, a ponto de ele olhar no relógio, está marcando 3 horas, ele fala assim, são 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde, né? E eu comecei a perceber tudo isso, falei, nossa, olha como os espaços influenciam na vida das pessoas, né? E comecei a me interessar por isso. Eu falei, quer saber de uma coisa? Falei, eu vou fazer a vontade do meu pai, vou fazer o mestrado, né? E vou trabalhar nessa área. E comecei a pesquisar a influência dos ambientes nas pessoas que utilizam esses espaços. Não só o paciente, mas também você imagina, quanto tempo passa uma enfermeira dentro do hospital? Quanto tempo passa um médico dentro do hospital? Quanto tempo passa um acompanhante dentro de um hospital? Né? E essas pessoas precisam de um mínimo de conforto. E aí a minha dissertação de mestrado veio nessa linha, de criar, entre aspas, de propor um manual com pelo menos algumas práticas que transformassem esses espaços em espaços mais humanizados. E aí, o que foi legal dessa história toda é que depois da pesquisa eu percebi que, bom, se eu estou olhando para um ambiente cuja as pessoas precisam muito, né, cujas pessoas estão de uma sensibilidade altíssima, quando as pessoas estão numa situação mais normal, dentro de uma casa, dentro de uma escola, dentro de um ambiente de trabalho, isso também tem influência. Então eu comecei a trazer isso para os ambientes normais, né? E isso influenciou demais na minha maneira de propor espaços, na minha maneira de entender os espaços, enfim. Foi muito legal, foi uma experiência extraordinária, foi muito, muito joia. E o que foi legal, mais legal ainda, é que depois quando eu fiz o mestrado, fiz uma pesquisa,
fui muito feliz nessa pesquisa. Foi um momento, aquela história, um momento ruim que virou bom, né? E depois, alguns anos depois, surgiu aqui o curso de arquitetura aqui na Unifeob, e aí estava eu lá com o meu mestrado na área acadêmica, e, poxa, aí casou tudo, né? Porque daí eu, além disso tudo, me envolvi com a área acadêmica, foi muito legal. Tinha essa